Existem muitos lugares que são considerados sobrenaturais. Claro que na maioria das vezes, segundo rumores, é sobre vozes, gritos e passos que são ouvidos em lugares onde ninguém mais vive. Mas, será que o sobrenatural realmente existem? Apesar de ter fotos que provam a existência de algo além do real, ainda fica aquela dúvida. Veja agora nesse vídeo 10 casas assombradas onde imagens de fantasma foram registradas. Castelo de Edimburgo, Escócia, Reino Unido. Este castelo sombrio é o ganhador no número de fantasmas. Diz que lá está o fantasma de Lone Piper. Lone Piper é um tocador de gaita e solitário que se perdeu nos labirintos do castelo e assim ficou lá até a sua morte. Há também o fantasma do tamborileiro do exército de Oliver Cromwell que anda pelo cemitério local. Os fantasmas dos prisioneiros franceses e de cidadãos que acabaram morrendo por causa da peste bubônica. Além destes, segundo os visitantes, dizem ter visto outros fantasmas por meio de choros e passos. Para você ter uma ideia, alguns visitantes passaram mal durante o passeio. Plantação Myrtles, Louisiana, Estados Unidos. Essa casa é uma das mais assombradas dos Estados Unidos. Só pela plantação da casa, é possível ver o fantasma da escrava Chloe caminhando. Segundo a lenda, diz que o dono prendeu Chloe porque ela havia escutado uma conversa pela porta, e assim cortou a sua orelha. Chloe ficou muito furiosa e preparou um bolo envenenado para ele. Mas quem comeu o bolo foi sua esposa e suas 3 filhas. O dono, muito nervoso e desesperado, destinou a sua ira a todos os outros escravos da mansão. Depois do ocorrido, passou a executar qualquer um que lhe parecesse suspeito. Então os escravos decidiram linchar Chloe. Depois de um tempo, algumas vezes, o espírito dela aparece e assim atrai pesquisadores do sobrenatural e também turistas em geral. Gwyneth House, Casa da Rainha, Greenwich, em Londres, Reino Unido. Nesta Casa Branca, acabaram ficando presas Ana Bolena e Kathleen Ward, que foi a 5ª esposa de Henrique VIII. Lá de Jane Grey a Rainha Isabel e até no dia de hoje, na escada de tulipas, uma dama de cinza passeia, mas até hoje ninguém sabe de qual das prisioneiras é este fantasma. Em 1966, o fotógrafo Hal Pardee conseguiu registrar a silhueta de um fantasma. Peritos da empresa Kodak afirmaram que a foto era realmente autêntica. Mas, além da dama de cinza, na casa há outros mistérios estranhos. Por exemplo, o canto infantil que se escuta, e também um fantasma de uma mulher que limpa sangue do chão. Igreja Newby, Northamptonshire, Reino Unido. Esta igreja é bem conhecida, mas sempre se destacou pela presença, é claro, de fantasmas. Em 1964, o reverendo K.F. Lords tirou uma foto do altar e, na hora que foi imprimir, descobriu que havia um fantasma de 2,75 metros de altura. O fantasma da foto tinha os contornos tão claros que a sua autenticidade gerou muita controvérsia, mas durante a verificação de especialistas, ficou confirmado que não houve truque. A prisão de Port Arthur, Tasmânia, Austrália, por volta do século XIX. Port Arthur era uma prisão onde faleceu muitos prisioneiros. Eles acabam morrendo porque não aguentaram as péssimas condições de vida e de trabalho. Nos dias de hoje, este edifício está muito destruído, completamente abandonado. Não há nenhum dono da residência, além de fantasmas. Que durante as noites é possível escutar passos e sons de portas abrindo entre diversas coisas estranhas e, quando há vento, as luzes se acendem.
a região se transformou em um lugar bastante popular para os amantes do sobrenatural. Mansão Winchester, São José, Califórnia, Estados Unidos. Esta casa foi comprada por Sarah Winchester em 1884, após a morte de seu filho e, depois, de seu esposo. Sarah ficou sabendo por um conhecido e amante do sobrenatural que todas as desgraças e outras coisas ruins de sua família eram por causa dos espíritos das pessoas mortas pelas armas criadas por Winchester. Para que os espíritos vingadores não alcançassem, Sarah redesenhou a casa toda e a fez ficar enorme, com 10.000 janelas. Após a sua morte, começaram a acontecer coisas estranhas e sem explicação na casa: sombras nos espelhos, barulhos de portas se abrindo, objetos movendo-se sozinhos. Segundo a versão mística, são espíritos que ainda procuram por ela e vagam pela casa o tempo todo. Esses rumores atraem muitos turistas. É uma das lendas mais fortes da Califórnia. Castela de Berry Pomeroy, Devon, Reino Unido. Os visitantes deste castelo, sem nenhuma explicação, começaram a sentir depressão, medo e irritação. Segundo algumas pessoas, isso acontece por causa do fantasma da Dama Branca, visto na maior parte das vezes dentro de paredes sombrias do castelo. Vizinhos dizem que é o espírito de Margaret Pomeroy, que ficou presa em uma torre pela irmã Eleanor, que a deixou sem comer por 20 dias, até a sua morte. O fantasma sempre aparece flutuando sobre a torre de Santa Margarita. Catedral de St. Davi, País de Gales, no Reino Unido. A catedral é um local religioso, onde passam muitos peregrinos, já que guarda as relíquias de São Davi, padroeiro do País de Gales. A foto foi tirada no ano de 2006 por Simon Astop, que supostamente, nela aparece São Davi com um escudo. Reza a lenda que ele lutou com o diabo no teto da catedral. Norfolk, Reino Unido. A mansão dos Townsend ficou muito famosa, graças ao fantasma da Dama de Marrom que, em vida, foi esposa do Marquês Townsend Dorothy. O fantasma incomoda os visitantes desde o século XIX e, em 1936, o fotógrafo Andy Shearer, na época, foi convidado para registrar imagens do interior da casa, e assim acabou capturando o fantasma. O Sanatório de Waverly Hills, Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Este é um dos lugares mais assustadores e sombrios dos Estados Unidos. No prédio, funcionava um sanatório para tuberculosos. Ele ficou famoso pelo nome Túnel da Morte, corredor por onde os funcionários, em segredo, acabavam tirando os corpos dos falecidos para que os outros não percebessem. Justamente neste mesmo túnel foram vistos os primeiros fantasmas. Além de espíritos de pessoas doentes, em alguns dos quartos vive o espírito de uma enfermeira que, quando estava grávida, descobriu que era tuberculose. Depois que ficou sabendo, se enforcou. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Casa com sons estranhos, portas abrindo e fechando, odores bizarros e horripilante. São coisas que acontecem na ficção. Vejam nesse vídeo como saber se sua casa é mal assombrada.
Sinais que talvez a sua casa pode ser mal assombrada. Então, se casas mal assombradas realmente existem, como vou saber se estou habitando uma agora mesmo? Se você começou a ouvir um barulho e não foi o seu gato ou outra coisa derrubando algo, se de repente você sentiu uma corrente de ar gelado em pleno verão e o ar-condicionado não tá ligado, sentiu um cheiro estranho, é melhor você ficar esperto e atento, mas é melhor esclarecer o que poderiam ser estas assombrações. Esqueça a imagem de fantasmas camaradas como Gasparzinho ou Beetlejuice. As manifestações de espíritos não é nada divertido. Bom, de acordo com a sabedoria celta, existe um véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos que costuma ficar mais fino no outono, culminando com o Halloween do hemisfério norte. Agora, se você sentiu uma presença esquisita na sua casa que não é do vizinho bisbilhoteiro olhando pela janela, acho que o véu esteja mais fino por aí. Mas pode ficar tranquilo, não precisa ser um motivo de desespero. Uma investigadora do paranormal Amanda Paulson, segundo ela, a maioria das assombrações tem natureza boa ou neutra. Mesmo nos casos de espíritos malignos, os vivos é o que são mais fortes. Alguns sinais que possam indicar e descobrir se a sua casa é assombrada. Um ponto lembra da casa Amityville. Pois então, os Lutz pagaram mais barato por Amityville. Por quê? Isso porque o massacre ocorrido no ano anterior afastou alguns compradores. Se deseja comprar um imóvel ou alugar, busque primeiro saber se alguma tragédia já ocorreu ali. Além da propriedade em si, busque saber se algum móvel ou objeto que ficou por ali pode estar carregando alguma energia muito macabra. 2. Na casa tem algum cheiro estranho que você não sabe de onde vem. Há casos investigados pelo casal Warren. Famílias relataram cheiro de algo podre, mas descobriram que a casa era amaldiçoada. Porém, os odores nem sempre podem ser da casa em si e sim de outras naturezas, como cheiros de perfume entre outros. Mas é claro, em primeiro lugar descarte todas as possibilidades lógicas de estes cheiros estarem vindo de algum lugar próximo, como a casa ou apartamento por perto. Agora, se uma pessoa sente um cheiro e as outras não, pode ser resultado de desidratação, infecção ou efeito de algum medicamento. Mas se todas as possibilidades lógicas forem descartadas, a chance de ser alguma atividade paranormal é muito provável. 3. Mudanças abruptas na temperatura. Vários filmes de terror indicam na respiração de seus personagens aquele vapor gélido de quando a temperatura está muito baixa. Sendo um pouco extremo sentir uma mudança súbita de temperatura ou haver somente um ponto específico em um cômodo que é mais frio do que os outros também pode ser sinal de que há um fantasma ali. Isso acontece porque os espíritos sugam a energia emitida pelas pessoas da casa. Se você está preocupado, estressado ou com medo, dará mais facilidade aos fantasmas. Claro, certifique-se de que o frio não é causado por uma corrente de ar ou se há algum aparelho de ar-condicionado ligado. 4. Você ouve sons misteriosos. Ouvir alguma coisa sem ter ninguém por perto é muito estranho. Não estou falando dos vizinhos barulhentos e nem das casas de madeira que rangem conforme a mudança da temperatura. Os sons precisam ser injustificáveis. Vamos lá. Ouviu passos, batidas na porta, ou portas batendo, sussurros ou qualquer outra coisa. Sons que não tenha sido causado por uma pessoa, animal ou corrente de ar. Cuidado. 5. O seu celular ou eletrônico sem nenhuma explicação começou a perder a bateria rapidamente. Se a resposta foi sim, você pode ter esquecido de recarregá-los. Normal. Ou talvez estejam antigos e a bateria não renda mais aquilo como antes. Estes são problemas normais que acontecem no mundo moderno. Agora, se o seu celular, controles remotos, notebook ou qualquer outro aparelho costumam perder a carga de forma rápida na sua casa,
sem que haja uma explicação técnica que faz isso ocorre, pode ser sinal de assombração. E isso ocorre porque os espíritos sugam todo tipo de energia que eles encontram por perto. 6. Preste muita atenção aos seus instintos. Se você se sente observado por alguém ou tem a sensação de que há algo estranho na sua casa, é melhor não ignorar seus instintos. É bem possível que você carregue tal sensação mesmo não estando em casa, pois os espíritos nem sempre ficam confinados a um lugar. Mas é melhor que avalie se esta sensação estranha não está causada por algum distúrbio psicológico, como por exemplo, ansiedade, burnout, depressão, ou a falta de algum nutriente no seu organismo. Foi este o vídeo, pessoal. Não precisa se preocupar, até porque isso é bem difícil de acontecer. Cueá de cabeça de vaca é uma das lendas mais assustadoras. De acordo com a lenda, começa com uma pequena história que chama Coiade. Foi descoberta no Japão, século XVII. A origem ainda até nos dias de hoje é um mistério. Muitos relatos escritos desta época têm assuntos semelhantes a esta história, mas é dito que é terrível demais para contar. Muitos rumores de pessoas afirmam escutar o conto, eram tomados por um medo muito forte, chegando até tremer de forma violenta num período de um dia, até morrer de susto. A história de Coeá foi considerada muito perigosa, e por causa disso muitas cópias foram queimadas. Mas, os poucos exemplares que sobreviveram acabaram cortados em seções, distribuídos em muitos países. Mas, muitos acreditam ter restado fragmentos da história original, porém, a maior parte reais da história é desconhecida até hoje. Existe um boato recente que conta uma história de um professor. O professor estava com fragmentos do conto de Coeá original. Segundo rumores, o professor estava levando sua classe para uma escola. O professor tinha o hábito de entreter os alunos durante o passeio com histórias assustadoras. Mas, era só para os alunos que tendem a ficar indisciplináveis. Quando ouviam o conto, os alunos ficavam quietos. Muitos deles pareciam assustados. O professor resolveu contar um conto proibido chamado Coiade. Quando o professor estava terminando a primeira frase do conto, as crianças começaram a entrar em pânico. Não diga a nós. Uma criança ficou muito pálida e tampou os ouvidos, enquanto os outros começou a gritar, mas o professor não parou de contar a história. Os olhos das crianças ficaram brancos, e ele prosseguiu com a história. Pareciam que alguma coisa estava controlando sua mente. Perto de completar uma hora, o professor recuperou seus sentidos, e assim descobriu que o ônibus tinha caído numa vala. Todas as crianças haviam desmaiado com a boca espumando. O motorista estava caído sobre o volante, suando e tremendo. Até nos dias de hoje não está claro o que aconteceu. Bom, depois do ocorrido o professor nunca mais contou a história. Jogos aterrorizantes que é melhor você não jogar. Há muitos filmes e séries populares do gênero falam sobre brincadeiras muito assustador. Na ficção a pessoa consegue falar com espíritos ou entidades, mas a verdade é que dão muito medo. Veja agora, 6 jogos aterrorizantes que é melhor você não jogar. Mas se resolver jogar, joga por sua conta em risco. Não sou responsável por nada. 1. Tabuleiro Ouija. O jogo do tabuleiro Ouija é visto como uma forma de falar com espíritos, alguns até perigoso. O tabuleiro Ouija foi retratado em várias produções do cinema. Diz que a tábua é possível comunicar com espíritos por meio de perguntas. Tempos depois, surgiram histórias que envolvem possessões demoníacas. Até então,
O tabuleiro não estava ligado a histórias assustadoras. Mas a associação só veio acontecer após se popularizar durante a Primeira Guerra Mundial. Em uma publicação do livro A Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija, escrita pelo investigador psíquico J. Govey Halpert, veio a ser convocado pelo Papa Pio X para alertar os fiéis. Tempo depois, anos 70, foi publicado o livro O Exorcista de William Blatty. O escritor teria pegado uma história que aconteceu de verdade, ou não. Na história real diz que teve um caso real onde uma pessoa teria sido possuído após contatar uma entidade pelo tabuleiro em 1949. 2. Jogo do compasso. Mais um jogo bem assustador. O jogo do compasso é bem semelhante com o jogo do tabuleiro Ouija. O jogo funciona através de perguntas que faz para as entidades e assim responde através do movimento do instrumento. Primeiro é feito um círculo em uma folha com o compasso. Depois escreve escrito as letras do até Z e os números de 1 até 12. No interior dos números precisa escrever as palavras sim e não. Mas tem regra para jogar. Algumas, por exemplo, é preciso pedir para as entidades entrar e sair do jogo. Não é muito bom perguntar se o espírito é do bem ou do mal. E se o compasso cair no chão, não pode prosseguir o jogo. E preciso parar imediatamente. A recomendação que jamais uma pessoa saia sem autorização ou fechando o compasso. 3. Invocar a loira do banheiro. A loira do banheiro, segundo a lenda, é uma jovem que aparece de roupa branca e com algodão no nariz, ouvidos e também na boca, depois de fazer um ritual. Há século que a história circula. Tem muitas variações das possíveis etapas de como chamar a menina, que é, desde bater a porta do banheiro, dar descarga, chutar o vaso sanitário e falar palavrões. Agora, tem uma das teorias mais populares da lenda, que são baseadas na história de Maria Augusta de Oliveira Borges, nascida em Guaratinguetá, que fica no interior do estado de São Paulo, bem no final do século XIX. A jovem garota foi forçada pelo seu pai, que era um visconde, obrigando a se casar aos 14 anos com um homem rico e mais velho. Mas quando completou 18 anos, teria vendido suas joias e depois fugido para a Europa. Maria Augusta morreu em Paris, anos depois. Entretanto, o atestado de óbito foi perdido e a família não tinha total certeza do motivo de sua morte, mas havia evidência de ser raiva. Depois que o corpo retornou para o Brasil, a família mandaram construir um túmulo, e ela manteve o cadáver por muito tempo em uma urna de vidro para visita pública durante o período. A mãe, muito arrependida e culpada pela morte da filha, não queria mais enterrar o corpo, mas começou a ter sérias divisões com Maria Augusta, então resolveu enterrar. Em 1902, tempo depois, o casarão se tornou uma escola estadual. Em 1916, teve um incêndio. Daí surgiu a teoria de que o acidente teria alguma ligação com o espírito, até porque a raiva é uma doença que causava desidratação das vítimas. Relatos de torneiras abrindo, aparições estranhas já existiam, e só veio aumentar ainda mais após o incêndio. 4. Jogo da moeda. É baseado em fazer perguntas para espíritos, assim como a maioria. É necessário ter uma folha de sulfite, um lápis e uma moeda. Os jogadores têm que escrever o alfabeto na borda da folha. Na lateral esquerda, é colocada as letras de A a G, na margem superior, de H a S na lateral direita, as letras de T a Z depois em seguida, é escrito os números de 0 a 9 na margem inferior e as palavras de início, fim, sim e não no centro da folha. E depois, é claro, chama os espíritos. As perguntas feitas pelos participantes podem ser respondidas com sim ou não, e a moeda se move para a palavra que representa a resposta.